mensagem sentida também de Penny McCarthy, numa altura em que vemos já o Porto do Sol com o estádio do Dragão, e é um Porto do Sol mais triste do que tem sido habitual, obviamente, pela perda de um dos nomes maiores do Futebol Clube Porto. E vimos aqui também, Paulo, novamente, aquilo que dizia Penny McCarthy na altura que chegou, bastante jovem, uma grande promessa do futebol internacional, já era reconhecido dessa forma, mas não deixava de ser um jovem, como o próprio disse, que vinha com origem em África, e mesmo assim uma das pessoas mais duras que conheceram o futebol, Jorge Costa. Ao mesmo tempo, a pessoa que lhe deu a mão e o ajudou. Exatamente. É incrível perceber o contraste, o impacto que o Jorge Costa teve em alguém que vem da África do Sul, que estava aqui na Europa, provavelmente não sabia quem era o Jorge Costa, ou não, era mais um jogador de topo do futebol mundial, e quando conhece, percebe a dimensão e a diferença que isso representa. E da mesma forma que ele diz que era o mais duro, ao mesmo tempo diz que era o capitão, que era o líder e que era o pai. Ora, nós conseguimos ter todas estas características numa pessoa que faz parte da nossa família, é para todos nós um enorme orgulho. E só não concordo com o final, quando ele diz que o Jorge Costa partiu. Não partiu. Nós temos muito a aprender com o Jorge Costa. Temos muito para seguir tudo aquilo que o Jorge Costa, todo o legado que nos deixou. E este é o momento para... Temos neste momento um plantel cheio de jovens que alguns beberam muito pouco de Jorge Costa, mas nós temos que aproveitar este mau momento para nos catapultarmos para um bom momento. E como é que nós podemos fazer isto? Transmitindo todo este legado que o Jorge Costa deixou a todos estes mais jovens, porque são estes jovens todos que nos vão levar novamente à glória. Estamos a falar da referência, obviamente, do capitão na altura, da primeira pessoa que conheciam e tinha essa responsabilidade em cima dos ombros. Ontem, já sinceramente já não me recordo quem o disse, mas falava de que era incapaz de colocar mais peso nos ombros dos companheiros, mas às vezes transportava o peso dos outros nos ombros. E tinha essa responsabilidade de transmitir o portismo a quem chegava, e pelos vistos, porque são muitos os relatos, muitos testemunhos, fazia-o como ninguém. Sim, ele fazia como ninguém e nós vimos, infelizmente, o Jorge Costa, porque ele tinha muito a ensinar, não se expunha tanto como quase que diria, teria a obrigação de o fazer, porque ele tinha muito a transmitir. E eu lembro-me numa entrevista grande, creio que foi à bola, em que ele disse que ele era que lhe perguntaram até se já a cor já não era azul. É, palma da bola, fez essa pergunta se o coração já não era azul. Azul. E ele disse azul será sempre. Mas a simplicidade com que ele o diz no momento em que está longe do clube mostra realmente a convicção dele. E portanto, a única coisa que nos resta aqui de consolo, se é que lhe podemos chamar assim, é perceber que o nosso bicho, o nosso capitão, morreu e faleceu e deixou-nos dentre os vivos com o brilho no olhar e com o sonho a ser concretizado, o sonho em que ele acreditava e que ele sempre dizia que um dia viria para o Futebol Clube do Porto, não para ser mais um, mas para fazer a diferença. E todos nós sentíamos isso quando víamos ali atrás no banco, nós percebíamos que estava em crescendo, que a confiança ia aumentando e que a presença dele é insubstituível, no sentido que não há ninguém como o Jorge Costa, mas também é verdade, porque nós já ouvimos declarações de muita gente, já passou por aqui muita gente com muito valor, e nós temos que saber dar continuidade a esse trabalho. E tenho a certeza que o Futebol Clube do Porto vai sabê-lo fazer, porque ao longo da sua história passou por momentos de grande dificuldade, como foi este. E vamos olhando aqui para estas imagens e continuar a chegar alguns dos adeptos que vemos aqui. Não quero
incorrer em alguma incorreção, mas Francisco Meixedo também, da formação do Futebol Porto, hoje em dia, salvo erro, no serviço de estrela da Amadora, mas também alguém que conviveu naturalmente com Jorge Costa e também não só, mas como adepto. Ana Caboa, no outro ponto do estádio do Dragão. Inteligente e ele utiliza bem em todas as circunstâncias. Muito bem. Outra característica, Paulo Bizarro, também, e como organizador do dia do clube, obviamente os adeptos querem estar perto dos jogadores, querem ter a oportunidade, os jogadores ou ex-jogadores, querem privar, querem conhecer mais, querem estar perto com os ídolos. E estava há pouco também aqui a relembrar que também faz essa tarefa, não é? Gosta de poder partilhar ou pelo menos proporcionar essa partilha entre adeptos e jogadores ou ex-jogadores. Nem sempre é fácil com pessoas como os Jorge. Não é fácil e exatamente o dia do clube existe porque o Futebol Clube Porto existe para servir aos adeptos e para proporcionar a todos os adeptos momentos de contacto próximo e recordarmos grandes conquistas do Futebol Clube Porto. E inevitavelmente, sempre que nós tivemos um evento para celebrar uma conquista, quando nós começávamos a pensar em nomes que seriam protagonistas, o Jorge Costa era logo um dos que aparecia à cabeça, porque efetivamente esteve em grandes momentos da história do Futebol Clube Porto. Mas lá está, como ele era uma pessoa reservada e gostava de falar só quando tinha para dizer, e os nossos eventos é mais uma situação de debate, ele não se gostava de expor, não sabendo o que é que lhe poderiam perguntar. E, portanto, foi muito difícil. Tentei sempre levar Jorge Costa várias vezes aos eventos, ele sempre de uma forma cordial e muito simpática foi recusando. Felizmente, porque acabamos por conseguir concretizar isso no passado dia 30 de novembro, em que celebramos o dia do Clube Topo do Mundo, que foi a conquista de Gelsenkirchen e de Yokohama. E ele tinha que estar, obviamente. E ele tinha que estar, e realmente foi um momento, e mesmo nós nas redes sociais temos recebido muita gente a partilhar fotografias desse evento com o nosso Jorge Costa e a agradecer por ter sido proporcionado esse momento que realmente conseguimos concretizar. Pensei que queria ter mais ainda para outros eventos em que eu pudesse convidar, mas será sempre recordado. Muito bem, nós vamos voltar fora de estúdio, porque nesta altura o João Pereira tem... olhando para essa questão, Paulo Bizarro, transformar esta saudade, a dor em força, já vimos momentos semelhantes até no Futebol Clube do Porto, uns mais recentes e até outros do antigamente, em que isso aconteceu, terem que lidar com perdas. Obviamente, provavelmente nenhum jogador quer jogar depois de uma grande perda, mas acabam muitos por fazê-lo e por optar fazê-lo, uns em jeito de homenagem, outros porque entendem que efetivamente as coisas têm que continuar. Não sendo fácil, é necessário. Sim. Eu utilizo muito uma frase que é dizer que sem história não há memória e sem memória não há futuro. E eu acho que este é um desses momentos em que isso se aplica. Realmente nós temos uma história riquíssima, uma história com momentos e com fatalidades também, mas também tenho certeza de uma coisa, que o nosso futuro vai ser muito mais risonho do que o nosso passado. E, portanto, neste momento o que nós temos que fazer, enquanto clube, enquanto instituição, nós adeptos, fazer a nossa parte, é perceber. E aliás foi uma das últimas mensagens que o Jorge Costa passou, que estava otimista em relação ao futuro e a apelar à união de todos os portistas. Eu acho que isto neste momento é o que é fundamental. Dentro do grupo de trabalho, acho que é um momento em que se tem que unir e fazer destas fraquezas forças, e nós, enquanto adeptos, enquanto grande família, também está mais do que na altura de nos unirmos em torno do nosso emblema. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de estar todos a remar para o mesmo lado, unidos em volta do nosso emblema, e só assim é que todos nós vamos voltar a ser felizes, porque não há dúvida nenhuma que nós temos muito mais futuro do que passado. Fernando, a equipa